E aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muito obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro, tudo sobre Flamengo, dia de jogo decisivo, Recopa Sul-Americana. Vamos falar também desta primeira partida da decisão na altitude de Quito, Flamengo Independiente del Valle, jogo no Estádio Olímpico Atahualpa, na capital equatoriana. Mas vamos falar também da guerra entre Flamengo e Globo, que parece não ter fim, tem mais desdobramentos e, olha, consequências desastrosas para a Globo. Vou trazer a você aqui todos os detalhes, já dizendo de antemão. Não haverá transmissão da final da Taça Guanabara entre Boa Vista e Flamengo neste sábado de carnaval e vou explicar por quê. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Então, vamos aí à principal notícia. Bateu-se o martelo, não haverá transmissão do jogo da decisão da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, partida que acontece às 6 da noite no sábado de carnaval agora no Maracanã, Boa Vista e Flamengo. Tudo porque azedou ainda mais a relação entre Flamengo e Globo. O portal Meio e Mensagem publicou a notícia de que o direito de resposta concedido pela Rede Globo, pela direção da Globo, não foi a justiça que determinou, não. Foi a própria direção da Globo que obrigou o Faustão a abrir espaço no seu programa para o direito de resposta com relação às acusações que foram feitas pelo próprio apresentador Fausto Silva no domingo retrasado. Porém, aquilo que poderia ser uma medida para melhorar a relação entre Flamengo e Globo só serviu para recrudescer ainda mais o relacionamento entre ambos. Tudo porque a nota emitida pelo Flamengo não foi lida na íntegra durante o direito de resposta. A Globo colocou apenas os trechos em que o Flamengo refuta, em que o Flamengo ataca os argumentos apresentados pelo Faustão quando criticou a atual e a antiga diretoria por conta do incêndio no Ninho do Urubu, mas omitiu o parágrafo em que o Flamengo acusa a emissora de utilizar a sua estrutura, de utilizar o seu maquinário como uma espécie de revide ao que considera problema criado pelo Flamengo ao não aceitar os seus termos para a transmissão de seus jogos durante o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Isso irritou profundamente a diretoria rubro-negra e levou para a estaca zero as negociações que estavam até avançando no sentido da transmissão da final da Taça Guanabara e do restante do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, com o segundo turno, Taça Rio, e também a semifinal e final gerais. Consequência disso é que, desde 1992, a Globo nunca deixou de transmitir, ou qualquer emissora, nunca deixou de transmitir uma partida decisiva de turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A última vez que isso aconteceu foi na última rodada da Taça Guanabara de 1992, na época não era o mesmo sistema, na época o Campeonato Carioca era feito em pontos corridos com turno e retorno, o turno era a Taça Guanabara e o retorno era a Taça Rio, e nesta oportunidade não houve o televisionamento da partida que acabou dando ao Vasco da Gama o título naquela oportunidade. Então, desde 1992, ou seja, há 28 anos, Globo, Band e até mesmo a Record transmitiam as partidas decisivas, se não em uma final, mas numa última rodada, quando se definia o campeão do turno no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Então, desde 1992, isso não acontece. Talvez você que esteja assistindo este vídeo não seja nem nascido, não era nem nascido naquela oportunidade. Então, a história vai passar diante dos seus olhos, ou seja, vai deixar de passar diante
dos seus olhos. E isso vem trazendo profundas consequências, inclusive financeiras, para a Globo, para a federação e para os demais clubes que participam do campeonato estadual. A primeira consequência é que dentro do contrato está previsto que se qualquer outro grande clube, não somente Flamengo, mas se Vasco, Fluminense e Botafogo não acertassem, haveria uma redução de 30% do valor entregue pela Globo à Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que faz o repasse para os clubes. Ou seja, todos os clubes estão recebendo 30% menos daquilo que deveria receber. Isso, por exemplo, para o trio Vasco, Fluminense e Botafogo, representa uma redução de 5 milhões de reais no valor que a Globo deveria pagar. 5 milhões para esses clubes, amigo, para quem está com a corda no pescoço, para quem não tem nada, a metade é o dobro. Então imagina o tamanho do prejuízo. A própria federação também teve prejuízo, repasse para a federação também sofre redução. E justamente com relação a isso, a Federação de Futebol também vai repassar essa redução para a premiação dos turnos e do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Estava previsto que o campeão de cada turno receberia uma premiação de R$1 milhão. Essa premiação vai cair pela metade. Serão 500 mil reais apenas. O Flamengo vai ser campeão mesmo diante do Boa Vista? Para o Flamengo, 500 mil reais é troco de pinga, né? Vamos combinar? Né? O Flamengo rejeitou 18 milhões da Rede Globo, vai se preocupar com 500 mil? Mas imagina para os demais clubes, por exemplo, um Boa Vista, por exemplo, que é um clube de menor investimento e daqueles de menor investimento que mais investe na composição de sua equipe para a disputa do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Imagina o impacto. Taça Rio a mesma coisa, em não havendo acordo entre Flamengo e Globo, também o campeão da Taça Rio só vai receber 500 mil e não mais 1 milhão. E o campeão estadual do Rio de Janeiro também teve a sua premiação reduzida de 2 milhões para apenas 1 milhão de reais. Portanto, é essa a condição imposta pela Globo, que está tendo prejuízos. A gritaria tem sido muito grande nos corredores lá da Lopes Quintas, no Jardim Botânico, justamente por conta dessa circunstância. Os patrocinadores, parceiros, colaboradores e anunciantes não estão nada satisfeitos com a não exibição de uma final de turno e com a possibilidade de não termos a exibição de uma final de campeonato, caso o Flamengo não chegue em um acordo com a Globo e caso o Flamengo chegue à final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Aí a situação piora, porque serão 2 jogos que não serão transmitidos. 2 partidas deixarão de ser transmitidas na TV aberta, na TV por assinatura e na TV paga on demand no pay-per-view. Imagina o impacto disso para a Globo. Será um prejuízo sem precedentes. Já existem, inclusive, anunciantes e colaboradores deixando muito bem claro que se a situação não for resolvida já para 2021, que eles estão fora. Eles estão fora desse contrato da Globo para a exibição do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lógico, existem pacotes, por exemplo, que são vendidos pela Globo para o futebol na temporada, ou seja, futebol 2020, na qual, este projeto, no qual o Campeonato Carioca é apenas mais um produto, é somente mais um produto. Então, haveria uma redução? Sim, nessa negociação. Olha, não temos o Campeonato Carioca, então vocês vão pagar, vocês iam pagar 100x, não vão pagar 100x, vão pagar 80x, vamos dizer assim. De qualquer forma, também será um prejuízo, até porque, para muitos dos anunciantes, o Campeonato Carioca, eu não digo nem o Campeonato Carioca, mas o Flamengo no Campeonato Carioca tem um peso importantíssimo. Porque eu repito, já disse isso em outros vídeos, o Campeonato Carioca, ele é exibido no mínimo, para 13 estados. São 12 mais o Rio de Janeiro. No mínimo. Em toda a esfera. Ou seja, metade dos estados. São 27 estados mais o Distrito Federal. Então, se você transmite para 13 estados, isso em partidas que são interessantes, por exemplo, que tem o Clássico, por exemplo, são 20 estados transmitindo. Aí você tira Globo Minas, você tira a Globo São Paulo, você tira a Rede Brasil Sul, a RBS, lá que vai transmitir os jogos dos clubes gaúchos, algumas praças onde o campeonato estadual é forte, como Bahia e Pernambuco. Tirando isso, todos os outros estados vão transmitir os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e por causa exclusivamente do Flamengo. Flamengo, estando fora,
E, obviamente, o campeonato estadual não sendo transmitido, óbvio que haverá anunciantes que vão tirar o time de campo. Isso o fato de que isso abre espaço também para que outras emissoras comecem também a se candidatar para transmitir o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Existe um entrave, né? Ao contrário do Flamengo, que não tem contrato com a Globo, os outros clubes que estavam com pires na mão, estavam em petição de miséria, fizeram acordos longos, até 2024, foram acordos de 8 anos com a emissora. Ou seja, fora as partidas com os clubes de menor investimento, que o Flamengo pode negociar, né, com outra emissora, né, não haveria jogos com os grandes. Ou seja, se houvesse uma final, por exemplo, de campeonato, que chegasse o Flamengo disputasse com um rival, o jogo não poderia ser transmitido, porque eles estão contratualmente amarrados com a Globo até o ano de 2024. Então, este é o panorama. E agora trazendo aí, né, fechando com a Recopa Sul-Americana, lembrando que o Flamengo entra em campo às 10h30 da noite, em 22h30, horário de Brasília, partida no Estádio Olímpico Atahualpa. Muita gente perguntando, e gente, não há critério de gol qualificado nesta partida. Flamengo, se empatar em 0-0, se houver um empate no Maracanã, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, vai para prorrogação e, persistindo o empate na prorrogação, disputa de pênaltis. Ou seja, né, a ocorrência de 2 resultados iguais, Flamengo empata aqui, empata lá, né, em Quito, empata no Maracanã. Pênaltis. O Independente Del Valle vence por 1-0, por um gol de diferença. O Flamengo vence por um gol de diferença. Não importa o placar, não importa. Um gol de diferença para um gol de diferença para outro, prorrogação e pênaltis. 2 gols de diferença para 2 gols de diferença para outro, prorrogação e pênalti. Entendeu? O jogo, portanto, no Maracanã, a depender do resultado, Flamengo perdendo, o Flamengo precisa, no mínimo, devolver a derrota pelo mesmo gol de diferença para forçar uma prorrogação e, persistindo o empate na prorrogação, iremos para as disputas de tiros livres alternados da marca do pênalti, conforme é o nome acertado para essa disputa de pênaltis que acontece para a definição de um vencedor em uma determinada partida. Beleza, galera? E informando, logicamente, que o Flamengo tem 2 desfalques. Léo Pereira, que voltou ao Rio de Janeiro após estar incorporado à delegação na conquista da Supercopa do Brasil, já está em fase final de recuperação da lesão muscular que o tirou da Supercopa e também dessa partida da Recopa. Em tese, hoje ele larga na frente para ser o companheiro de zaga de Rodrigo Caio, mas vamos aguardar o retorno desse jogador do departamento médico. Além dele, o Gabigol, que pode ser denunciado novamente no STJD por conta da plaquinha, o que é uma grande injustiça. Afinal de contas, tem um clube aí que teve torcedor que atirou cadeira no campo na direção do adversário, né? Todo mundo lembra, né? Aquela partida com o Palmeiras no retorno do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras que já tinha dado adeus ao título, à disputa do título. Então, nada aconteceu. O Gabigol pode ser denunciado, lamentavelmente, mas o Gabigol, portanto, está fora dessa partida. A tendência é que Pedro comece jogando os 90 minutos. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, você está esperando o quê? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Se quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, ó, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Você tem o comentário sem freio, você tem os gols que eu narro. Agora pela Onda Mix FM, ó, teremos transmissão, hein? Onda Mix FM também, canal Rafa Melo. Estarei lá transmitindo com os comentários do meu amigo Rafa e reportagens do Márcio Feitosa, o repórter das celebridades. Conto com a sua audiência. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me rever em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!